Aleluia. Fala conosco, Deus. Abrimos o nosso coração. Toda estrutura de pensamento seja derrotada diante da Tua palavra. Todo cansaço, todo desconforto vai embora agora em nome de Jesus. Tudo que o inimigo planejou para essa noite, para desfazer as Tuas obras, seja cancelado agora no poder e no nome de Jesus Cristo. Toda intenção contrária à Tua palavra de Satanás, venha estar caindo por terra agora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode se sentar, meu irmão, na presença do Senhor. Se assente. Aleluia. Creio que essa palavra de Deus é poderosa para mudar circunstâncias na nossa vida, para mudar a nossa própria vida. Você crê nisso? Amém? Então fique focado, fique ligado, e o Espírito Santo vai falar com você e comigo aqui. Amém? Aleluia! Amém. Irmão, imagine comigo, se a história da sua vida fosse contada um dia. Se nas gerações futuras, depois que nós formos embora, alguém fosse contar a história da nossa vida, imagine escrever uma biografia sua, ou então fazer um filme. O que seria contado na história da sua vida? Pensa aí. O que falariam a respeito de você? Quais seriam os pontos importantes, as virtudes, as dificuldades que você enfrentou, que daria assunto para ser contado? Ou digo mais, a palavra de Deus fala em Apocalipse que um dia os livros das nossas vidas serão abertos. E as nossas atitudes, os nossos feitos, serão passados em revista diante do Senhor. Imagine que nesse momento está sendo escrita uma biografia sua e minha lá no céu. Apocalipse fala isso, 20:12 diz que os livros serão abertos e as atitudes nossas, as obras nossas estarão escritas nesses livros. O que está sendo escrito nesse livro, neste momento? Pensa nisso. E eu comecei a pensar a respeito, porque a palavra que eu vou ministrar hoje é a respeito da vida de Noé. Noé foi um homem, irmãos, que destoou em meio à sua geração. Vamos abrir comigo em Gênesis 6, capítulo 6 de Gênesis, a partir do versículo 9. Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Lá no começo. Quem localizou aí, dá um glória a Deus. Bora lá então. Gênesis 6, 9 diz assim a palavra do Senhor: esta é a história da família de Noé. Imagine se estivesse aqui, esta é a história da família do Marcelo. Esta é a história da sua família. Foram escrever a história de Noé e olha o que acharam na vida dele. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Então, nós conhecemos a história de Noé. Eu imagino que a maioria aqui já leu essa história, já ouviu falar dessa história. E é interessante que começa assim, é como se Deus falasse: deixa eu falar um pouco a respeito de quem foi Noé. Noé não era qualquer pessoa. Noé não era uma pessoa qualquer em meio à sua geração. Não. Ele era um homem diferente. Ele era um homem justo. Ele era um homem íntegro no meio do seu povo, no povo da sua geração.
e ele andava com Deus. Imagina isso, irmão. Ele era um homem íntegro, justo e andava com Deus. Amém. É lindo a gente ouvir isso, mas eu gostaria de te lembrar como era a geração de Noé, como eram as pessoas na época de Noé. Como era o sistema que circulava na época de Noé. A palavra vai nos dizer que era uma geração má e corrompida. E Noé, justo, íntegro e andava com Deus. Imagina como Noé destoava em sua geração. Onde todo mundo era mau, todo mundo fazia coisa errada, o mundo estava se perdendo, a humanidade estava indo para um caminho totalmente errado, se distanciando de Deus. E Noé, um homem íntegro, justo e que andava com Deus. Eu fico imaginando os dilemas do dia a dia de Noé, da família de Noé, aquela família diferentona. Era uma família dos esquisitos, onde todo mundo fazia as coisas de uma determinada maneira, onde todo mundo agia no modus operandi do mundo. Mas Noé e sua família, uma família diferente. Era uma família que não fazia da mesma forma que o mundo fazia. E isso já é ensino para nós. Já começa aqui um grande ensino, irmão. Nós temos que destoar do mundo, irmão. O mundo também, hoje, na nossa geração, também é uma geração má, corrompida. E será que nós temos destoado do mundo através da nossa conduta? Imagina os dilemas éticos que Noé enfrentava em sua geração, onde todo mundo enganava o outro, e Noé sendo justo. O Noé, irmãos, eu imagino que Noé era tido como o bobo, era tido como aquele que está levando prejuízo, né? Por fazer as coisas certas. E é incrível como às vezes a gente é tentado a pensar assim, parece que eu estou sendo bobo, de fazer o certo. Parece que eu estou levando prejuízo em fazer as coisas de forma como agrada a Deus. Irmãos, eu quero te dizer, fique firme na sua integridade, porque o nosso Deus, que é justo, está vendo tudo o que acontece na terra. É preciso que o crente destoe do mundo, sim, na conduta, na forma de agir, na forma de se vestir, na forma de falar, no que ele posta na rede social. Porque, irmão, se não salgar, para que servimos nós? Se não brilhar, para que servimos nós? Noé destoava em meio a uma geração má e corrompida. E nós, será que nós temos destoado, irmãos? O nosso estilo de vida mostra o que há no nosso coração. Porque a palavra fala que pelos frutos conhecereis. A palavra diz isso. Então, o estilo de vida que nós adotamos é um outdoor, é uma propaganda daquilo que está no nosso coração. Qual é o seu estilo de vida? É um estilo de vida que agrada ao Senhor, que demonstra, não numa religiosidade, mas que demonstra através das suas atitudes, através da forma como você age, que você é uma pessoa que busca a Deus, que teme ao Senhor, que tenta andar nos caminhos do Senhor. Ou você é igual a todo mundo lá no trabalho, você é igual a todo mundo lá na faculdade, você é igual a todos na rua, no seu bairro, e você faz as coisas da mesma maneira que todo mundo faz. Irmão, a gente tem vivido dias em que tudo tem ficado muito neutro, não é? Até o português estão querendo mudar para ser um português neutro. Não é assim? E tudo está muito neutro. Mas eu quero te dizer que ainda é o tempo do crente fazer a diferença na sociedade.
não para sermos melhores, é porque nós temos essa obrigação com Cristo, porque Ele morreu por nós, irmãos. Ele morreu por nós para nós não vivermos mais a nossa vida, mas para nós vivermos a vida dEle. É um compromisso que nós fizemos quando nós o aceitamos como Senhor da nossa vida. E isso então nós temos que olhar e passar em revista tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, as coisas que nós compramos, as coisas que nós assistimos. Será que agrada ao coração de Deus e tem demonstrado que você é uma pessoa temente ao Senhor? E é engraçado como a gente tem vivido também uma expansão do Evangelho no Brasil. Muita gente tem se convertido e existe uma projeção de que muito em breve nós seremos um país de maioria evangélica. Glória a Deus por isso, né? Sim ou não? Glória a Deus por isso. Mas a nossa sociedade não tem mudado. Se a quantidade de evangélicos tem crescido e a sociedade não tem mudado, a gente pode fazer conclusões, tirar conclusões, sim ou não? Que tipo de evangelho a gente está vivendo? De não destoar? Nós, irmãos, temos que ser a pessoa que se te dão um troco a mais, você devolve. Nós temos que ser as pessoas que estão dispostas a levar prejuízo para manter a verdade. Nós temos que ser o tipo de pessoa que ainda paga o preço de amar o próximo, de andar a segunda milha. Essas coisas ainda não saíram de moda no reino dos céus, irmãos. Por mais que nós olhamos ao nosso redor e a gente vê a maldade aumentando. Olha só como era a geração de Noé, o versículo 12 do capítulo 6. Vamos ler um pouquinho para frente. Vamos ficar aí, tá bom? Em Gênesis 6, por enquanto. Então, deixa aberto aí. Versículo 12. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Irmãos, imagine o nível de maldade que imperava na época de Noé, a ponto de Deus tomar uma decisão drástica dessa. Imagine como as pessoas eram más na época de Noé. E isso só destou ainda mais Noé, um homem justo, irmãos. Como é que Noé conseguiu sobreviver em meio àquela geração que era má, todo mundo passava a perna em todo mundo enganava, você não podia deixar sua casa aberta que roubavam sua bicicleta, não podia, né? Não, a sua esposa não tinha segurança de voltar sozinha do trabalho. Te lembra alguma coisa que a gente tem vivido nos nossos dias? Então a gente instala uma grade e lá na fora a gente fecha o portão e a gente compra um cachorro grande e a gente está querendo, de alguma forma, se proteger, porque a maldade tem aumentado no mundo. Não é assim? Se você vai assistir o jornal, irmão, eu nem assisto jornal, falo a verdade para você, vai dando uma angústia, como o ser humano está mal, inventando maneiras de pecar, inventando maneiras de prejudicar, e trazendo mais para perto de nós, como a nossa cidade tem aumentado os casos, né, de coisas que nunca aconteceram em Ubatuba, a gente tem visto noticiando acontecendo. Uma geração má. Mas ainda é tempo de nós destoarmos na nossa geração. Porque, assim como Noé sobreviveu à geração dele, nós temos um Deus que está conosco.
Sabe por que Noé sobreviveu? Porque fala lá no versículo que ele era um homem justo, íntegro, e ele andava com Deus. Irmãos, ele tinha contratado o melhor segurança, o melhor guarda-costa. Ele andava com Deus. E quando Deus está perto de nós, o inimigo não nos toca. Se Deus está conosco, quem é que vai comprar a briga com você e comigo? Ainda dá para sermos justos e íntegros em meio a uma geração má. Ainda dá. Ainda vale a pena pagar o preço do Evangelho, irmãos. Então Deus decide acabar com tudo. E no versículo 14, Deus inicia uma conversa com Noé. Olha só que interessante. Já começou no 13, né? Deus disse que ia acabar com tudo. E olha no 14. Você, porém, Noé, fará uma arca de madeira de ciprestes. Divida em compartimentos e a revista de piche por dentro e por fora. Versículo 15. Faça de 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Coloque um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra irá morrer. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, suas mulheres, e sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada ser vivo, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Então, Deus dá uma notícia para Noé. Noé, imagine você, se Deus falasse isso para você, irmão. Noé, vem aqui que eu vou te falar um negócio. Tá tudo ruim, né? Tá muito mal. A geração que você está vivendo, Noé, geraçãozinha má, né, Noé? E Noé falou, é mesmo, Senhor, tá difícil, viu? Mas eu tenho uma notícia, eu vou acabar com tudo isso, Noé. Vou destruir tudo isso aí. Acabou, já era. E você, Noé, você vai ter que construir uma arca. Irmãos, imagine a empreitada que Deus estava entregando na mão de Noé. Deus dá, aqui a gente vê no capítulo, nesses versículos, que Deus dá 3 notícias para Noé, né? A primeira é que ia ter um dilúvio. Noé, vai ter um dilúvio. A segunda, você terá que construir uma arca. E a terceira, você vai ter que trazer um monte de bicho para dentro dessa arca. Irmãos, pensa nisso. Começa pelo dilúvio. A palavra diz que até então nunca havia chovido na terra. Era algo que Noé nunca tinha visto chuva, irmão. Deus falando de dilúvio, uma coisa que ele nunca havia visto. E eu quero te falar, meu irmão, que muitas vezes o Espírito Santo nos chama para algo que a gente ainda não está vendo. Noé nunca tinha visto chover. A palavra fala que subia uma espécie de neblina e regava a terra. Deus nos chama para desafios que às vezes a gente não vê, mas o justo, ele vive pela fé, não é por vista. A fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a convicção de fatos que nós ainda não vimos. Isso é andar por fé. Muitas vezes você está pagando o preço de andar de forma íntegra e justa e você não está vendo o resultado disso. Você nunca viu chuva, mas Deus fala, fica tranquilo, ainda vale a pena pagar o preço. Às vezes Deus te chama para uma obra, às vezes Deus te chama para um compromisso com Ele, e você tem que ir só pela fé. Mas é assim que crente anda, irmão, é pela fé que crente anda. Não é por vista.
Na segurança, quando você está vendo tudo belezinha, está tudo aqui, eu estou confiando, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, eu tenho condição. Irmão, nunca haverá um cenário ideal para você obedecer a Deus. Sempre você vai ter que andar por meio da fé. Aprenda isso. Andar com Deus é viver fortes emoções. Sim ou não? Andar com Deus, o homem e a mulher que decide andar com Deus mesmo vai viver fortes emoções, irmão. Muitas vezes é no 45 do segundo tempo que Deus entra com a provisão. Muitas vezes, irmãos, não é do jeito que você quer, não é assim? Muitas vezes você achou que ia ser de um jeito, é de outro, mas o crente, ele anda na fé. Quem quer andar por fé aí? Como Noé andou? No, dilúvio, o que é dilúvio? Eu nunca vi chuva. Como é que vai vir uma chuva tão grande dessa, Deus? E Noé, mesmo sem entender, está tendo essa conversa com Deus. E Deus fala para ele ainda, Noé, você vai ter que construir uma arca. Irmãos, a palavra fala que Noé era agricultor. Ele sabia plantar batata, plantar, não sei o que ele plantava, né? Ele sabia cuidar da terra. Deus está dando uma missão para ele que não tinha nada a ver com o que ele fazia. Imagine hoje, se você tivesse que construir um barco. Talvez você seja advogado, talvez você seja dono de um comércio, talvez você seja funcionário de uma empresa. Construir barco, construir uma arca, e não era um barquinho não, irmão. Imagina o tamanho da arca de Noé, falou as medidas dela, né? Ó, esse templo aqui, ó, é pequeno perto da arca. É nada, imagina você construir isso do zero. E digo mais, sem máquina elétrica, né? Não tinha uma serra circular, não tinha uma furadeira. Não tinha nada, irmão. Imagina isso, a missão que Noé recebeu de Deus. Eu vou ter que construir isso, Deus. Não dá para mandar os anjos fazer, não, né? Não dá para ser de outro jeito, Deus. Você deixa só um cantinho do morro sem água, só um cantinho do morro. Nós fica lá esperando. E aí, quando acabar a chuva, beleza. Não, você vai construir uma arca. E o negócio é grande, porque não é só você, não. Vai ter bicho. Vai ter os bichos, você vai guardar todos os bichinhos lá dentro. Irmãos, e fala que não eram só os animais domésticos, eram os animais selvagens. Irmão, uma coisa é você botar uma ovelha dentro de uma arca. Mas como é que você bota um tigre, um leão? Pensa nisso. Como é que Noé ia fazer? Eu fico imaginando, Noé pensando, rapaz, como é que eu vou botar esses bichos aqui dentro? Mas ele ficou fiel e obediente a Deus. A palavra fala que ele obedeceu. Gênesis 6, 22, olha só o que fala. Gênesis 6, você está comigo ainda aí no Gênesis 6? Amém? Vamos ver o versículo 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Aqui está a chave, o segredo, irmão. Você quer sobreviver ao dilúvio? Faça tudo como Deus mandou fazer. Não inventa a moda. Não queira dar um jeitinho. Não queira fazer as coisas da sua maneira. Noé fez tudo do jeito, é para construir uma arca, nós vamos construir uma arca. E eu fico imaginando aquele povo mau, passando e vendo Noé construir aquilo, irmão. Um lugar que nunca tinha chovido. O que você está fazendo, Noé? Está fazendo um barco. Barco? Para que barco, Noé? Vai chover. Está maluco? Imagina, irmão, era uma geração má, então eles não deviam tirar um sarrinho, não, né? Imagina aqueles homens maus passando e olhando para Noé. Que perda de tempo. Quanto trabalho. Virou o projeto da vida de Noé construir aquela arca, irmão. Virou o propósito da vida dele. O propósito da vida de Noé não era mais ser agricultor. O propósito da vida de Noé não era mais só cuidar
da sua esposa, do Sem, do Cã e do Jafé. Botar os meninos na faculdade, né? Não, agora era construir a arca. Noé trabalhando, construindo naquele projeto de Deus. Deus havia dado a planta, né? Deus dá todas as medidas. E Noé trabalhando ali arduamente, irmãos, aproximadamente 100 anos, Noé demorou construindo a arca. Imagina isso. E os homens naquela época viviam mais, né? 100 anos num projeto. Deus esperou 100 anos. Deus esperou Noé terminar para então mandar o dilúvio. E Noé no ritmo dele, fazendo aquele negócio, né? Eu imagino faltar ferramenta, vamos inventar uma ferramenta. Né? Faltou tirar a madeira, cortar a árvore, tirar a tábua da árvore, irmãos. Ele não foi na loja de ferragens comprar uma broca, ele não foi na loja na madeireira e comprou as tábuas tudo aparelhadinha, não. É tirar a madeira do mato, é fazer a tábua, é fazer o projeto. Não tinha, vamos fabricar o prego. Eu fico imaginando. Eu trabalho com oficina e eu fico imaginando as dificuldades para desempenhar esse projeto. Olha, irmãos, o projeto que Deus deu para Noé, 99% foi trabalho. 99% foi trabalho, porque ele ficou 100 anos construindo a arca e passou um ano dentro dela. Aproximadamente um ano dentro da arca. E eu quero dizer para você, irmãos, que as coisas de Deus dão trabalho. Por quê? Porque o reino dos céus é conquistado na moleza, na rede. O reino dos céus é conquistado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Está dando trabalho vir à igreja? Está dando trabalho ir no Agape House? Está dando trabalho fazer parte do ministério? Dá trabalho trazer as crianças para o ensaio do coral, para o ensaio do teatro. Irmão, glória a Deus, porque você está no caminho certo. As coisas de Deus, Deus nos dá trabalho. Até para Adão, ele deu trabalho, plantou um jardim e colocou o homem nele para que zelasse por ele. Então está dando trabalho, irmão, glória a Deus. Noé trabalhando intensamente, arduamente, para cumprir o quê? O pedido de Deus. E Deus nos fala também, irmãos, nesses dias. E eu quero trazer uma reflexão. Qual tem sido a sua arca nesses dias? Pensa agora, para aí. Às vezes a gente fica pensando só lá em Noé. Traz para esses dias agora. O que é a sua arca? O que Deus tem te pedido nesses dias para você fazer? Qual é o compromisso que você tem que ter com Deus nesses dias? Talvez a sua arca tenha sido você zelar pela sua família, glória a Deus. Talvez a sua arca é um ministério que você assumiu na igreja, glória a Deus. Talvez a sua arca é algo que Deus está pedindo para você entregar e você não quer entregar. O que tem sido a sua arca? O que Deus tem pedido para você nesses dias? Talvez você esteja aqui e Deus te trouxe aqui para você fazer um compromisso verdadeiro com Ele, aceitar Jesus na sua vida, para que Ele possa mudar a sua história. O que tem sido a nossa arca nesses dias? E assim como Deus viu o compromisso de Noé e correspondeu àquele compromisso, Deus pode fazer isso com você e comigo. Por quê? Porque a palavra fala que Deus não falou assim para Noé, Noé, constrói um barco, se vira. Deus deu todas as orientações para Noé. Ele vai ter a medida tal, você faz nessas proporções aqui, porque havia outro risco, irmão, daquilo não flutuar.
daquilo afundar. Não é verdade? Então, um barco tem que ter medida certa. Quem já é mais ligado à embarcação poderia falar com muita mais propriedade que eu. Tem medidas certas para uma coisa navegar, sim ou não? Quem é ligado aqui na área náutica aí? Ou pesca, ou... Estou falando verdade ou não? O barco não tem a medida certa? Largura, comprimento, hidrodinâmico, sei lá o que é o nome lá que faz o barco andar na água. Tem tudo um jeito certo de fazer, irmão. Não é assim, não. Bate 3 pedaços de pau e coloca na água, não. E ele ia ter que aguentar uma tempestade no mar. Tempestade, né? Na terra, porque inundou tudo, né? Não era um barco para você fazer uma voltinha ali e voltar, não. Teve que durar um tempão na água, enfrentando tempestade. Irmãos, fica tranquilo. Para você construir a sua arca em meio à tempestade, Deus vai te dar todas as direções. O Espírito Santo vai te ensinar. Olha só, não precisa abrir, mas olha o que fala lá em João 16, 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vós que eu vou, porque se eu não for, o conselheiro não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. Está falando a respeito do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E lá no versículo 13 diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, pois não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará tudo o que está por vir. Irmãos, o Espírito Santo pode te ensinar todas as coisas. Nós estamos na época dos coaches, né? Então você vai lá, tem um curso curso para você ganhar dinheiro, curso para você ser um bom marido, o curso para você ser, né, uma pessoa ativa, o curso de tudo, irmão. Hoje em dia, se você precisar montar naquele refletor ali, ó, você entra na internet, você acha alguém te ensinando a fazer, não é assim? Como é que eu faço para encerar um púlpito? Você vai lá, tem alguém que já fez isso, já gravou um vídeo, já está falando qual que é a cera, qual que é a máquina, fala tudo, não é assim? E a gente tem acesso à informação hoje para tudo, mas as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E é só o Espírito Santo que pode te ajudar. E Ele está disposto a nos guiar. Ele está disposto a nos dar as orientações necessárias. Noé nunca tinha feito um barco, mas no final ele fez. E a vida do crente é assim, irmãos. Quando você assume um compromisso com Cristo, você vai fazendo, quando chega lá na frente, você fala, não sei como, mas eu cheguei. O Espírito Santo foi me dando direção. Ele me ajudou. Ele me ensinou. Tinha hora que eu não sabia o que decidir. E eu orava e o Espírito Santo dava direção. E eu achava que não ia dar certo, mas eu fazia mesmo por fé, e as coisas aconteciam, e Deus provia. Deus vai te ensinar, irmão. Você está aqui nessa noite, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Se você está disposto a obedecer a Deus, Deus te ajuda a ser um bom marido, Deus te ajuda a ser uma boa esposa, Deus te ajuda a ser um bom filho. Deus vai te ensinar, Deus vai te dar orientação, irmão. O Espírito Santo nos foi dado para isso. E às vezes você está aí patinando, tentando fazer da sua maneira. Que tal se nós voltarmos um pouco para tudo? Vamos perguntar para o Espírito Santo. E eu estou dizendo até nas coisas práticas, irmãos. O Espírito Santo pode te ensinar a resolver uma questão no seu trabalho. O Espírito Santo pode resolver uma questão na sua casa. Eu gostaria de te desafiar amanhã, quando você chegar no seu serviço, quando você iniciar as suas atividades do dia, perguntar, abrir a oportunidade para o Espírito Santo te ensinar. Eu sei que talvez você domine sua profissão, talvez você domine as atividades que você vai desempenhar amanhã, mas faça isso. Espírito Santo, me ajuda hoje, me ensina hoje.
Eu quero viver um dia diferente. Eu quero viver um dia orientado pelo Senhor. Tudo que eu for fazer, que o Senhor me dê direção antes. Faça isso e depois você vai poder testemunhar como o seu dia foi mais fluido, como o seu dia deu mais certo. Irmãos, o Espírito Santo sabe arrumar casa, o Espírito Santo sabe trocar um pneu se você for um borracheiro, sabe desenrolar um processo se você for um advogado, sabe operar um cachorro se você for veterinário. O Espírito Santo sabe tudo, irmão. E Ele pode nos capacitar, se a gente der oportunidade para Ele. Vamos dar oportunidade para o Espírito Santo nos ensinar. Às vezes a gente fica sofrendo, e a resposta não vem, a solução não vem, aquela questão não é resolvida, e o Espírito Santo, como se o Espírito Santo estivesse ao nosso lado, posso ajudar? O Espírito Santo não vai se meter nos seus negócios. O Espírito Santo, ele é convidado. Vamos convidar o Espírito Santo para a nossa vida? Para isso a gente tem que ser humilde, irmão. Reconhecer que a gente não sabe tudo. Você sabe que você não sabe tudo? Porque às vezes a gente age como se a gente soubesse. Não é verdade? A gente tem que ser humilde. Eu não sei tudo. O Espírito Santo me ensina. E eu fico imaginando, Noé acordava cada dia com uma ideia, irmão. Como é que eu vou cortar aquela viga e colocar ela, encaixar ela ali para dar certo? E ele ia dormir, no outro dia o Espírito Santo já tinha trazido a ideia para ele. Pô, já sei o que eu vou fazer. Eu vou amarrar uma corda aqui, vou puxar ali, vou botar os meninos para empurrar aqui, e aí lá encaixava. Imagina isso? O Espírito Santo, irmãos, pode resolver o problema de todo mundo aqui, ó. Independente do seu problema. Eu não sei os seus problemas. Você não sabe os meus. Mas o Espírito Santo pode resolver todos os nossos problemas. Quem crê nisso? Então amanhã, ou hoje mesmo, a gente já coloca, o Espírito Santo está aqui, ó. Resolve para a gente. Nos dá a direção. Eu vou obedecer. O que o Senhor falar, eu vou fazer. E não só isso. O Espírito Santo ensinava e o Espírito Santo também ajudava. Deus ajudou Noé, irmãos, porque a palavra fala, lembra o dilema que ele tinha de como é que ele ia trazer os bichos para dentro da arca? Foi facinho, porque Deus mandou os bichos entrar. A palavra fala isso. Deus ordenou os animais e eles vieram em filinha e entraram. Eu fico imaginando, irmãos, Noé vendo aquilo falando, rapaz, faço assim? Porque onde que ele ia achar uma zebra? Achei um macho, mas tinha que achar a fêmea. Eu vou ter que buscar a fêmea. Onde que tem uma zebra fêmea aqui? Alguém viu uma zebra fêmea? Não, irmãos. Os bichos foram Deus ordenando. Porque Deus aqui controla toda a natureza, irmão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo está na mão do Criador. Ele controla todas as coisas que existem. E Deus te ajuda, irmão, nas coisas que te faltam. Deus supre. Deus supriu na vida de Noé, colocando o bicho em fila indiana e entrando dentro daquela arca. E era casal certinho. Não entrou dois machos, né? Inclusive, assim, tinham animais que eram 7 casais, né? A gente sempre fixa como, depois você lê Gênesis 6 e 7. Tinham animais que eram considerados puros, que eram 7 casais de cada animal. E era ave, e era réptil, e era animal selvagem, e tudo entrando naquela arca, e cada um indo para o seu lugar. Você crê nisso, irmão? Isso aqui não pode... eu sei que é loucura, mas eu creio. Eu creio que isso aconteceu. E pode acontecer ainda, irmão, hoje. Basta você crer, irmão. Deus pode fazer o impossível acontecer na sua vida, irmão.
O impossível aconteceu na vida de Noé, trazer todos aqueles bichos enumerados, pareados, espécies e mais espécies, entrando na arca, fila por fila ali, entrando cada um no seu lugar. Deus vai te ajudar. Deus faz o impossível acontecer se nós estivermos dispostos a obedecer e fazer tudo conforme Deus ordenou. Foi assim que Noé fez. E por fim, Noé entra na arca. Deus fecha a porta. Quem passou a chave foi Deus. Bem guardadinho lá. E deixa chover, dá-lhe chuva. E deixa chover. E chove, e chove. A palavra fala 40 dias chovendo de forma torrencial. E as águas foram subindo, e fala que não só choveu, como as fontes do abismo também começaram a brotar. Então era água por cima, irmão, e água por baixo. E foi inundando, e aquela arca boiando, e boiou, e se boiou, e foi embora, sendo levada pela tempestade à deriva. Não tinha motor, não tinha, não descreve que tinha leme. A deriva no natural, mas na mão de Deus. Deus estava guardando aquela arca. Irmão, toda a atenção do mundo estava naquela arca agora, porque tudo já tinha morrido. A esperança da posteridade da humanidade, da sobrevivência dos animais agora estava depositada dentro daquela arca. Imagina isso. A preciosidade era um cofre de vida. Por isso que Deus selou por fora. Essa porta não pode abrir, não. Só no tempo certo que essa porta vai abrir. Imagina cada fresta daquela arca que já havia sido betumada, os anjos segurando, não pode entrar água nisso, não. E Noé passa um tempo. Noé não sabia quanto tempo ele iria ficar lá, irmãos. Deus não falou para ele, entra aí, daqui 1 ano você sai. Noé vivendo na fé, dia após dia. Imagina o dia a dia dentro daquela arca, aquele monte de bicho, irmão. E Noé não sabia quando que ele ia sair dali. Tanto que ele estabelece um método de investigação, se as águas haviam abaixado ou não, você se lembra? Primeiro ele solta corvos. E então eles voam, se eles voltassem, é porque eles não encontraram pouso, não é? E depois ele solta uma pombinha, e a pomba vai e volta. Depois a pomba vai e volta com uma folhinha. E ele vai ali fazendo uma aferição pluviométrica, né? É isso que fala, né? Ele vai vendo se as águas já estão baixando ou não. Ele não sabia quando que ele ia sair. Ele teve que esperar o tempo de Deus. Eita, como é difícil esperar o tempo de Deus. Sim ou não? Entrar na arca já é difícil, mas esperar o tempo de Deus, irmão, não é para qualquer um, não. Esperar o tempo de Deus é só para homem e mulher de Deus mesmo. Mas agora Noé já estava nas mãos de Deus, não tinha como voltar atrás. Ele já tinha entrado na arca, ele ia correr para onde? E muitas vezes, irmãos, não tem para onde mais a gente correr. Você que já aprendeu a viver nas mãos de Deus, você não sobreviveria um dia lá no mundo sem Deus. Porque nós já aprendemos a depender de Deus. Nós já perdemos os trejeitos do mundo. Nós já perdemos aquela malandragem de tentar sobreviver no mundo. Por quê? Porque o Espírito Santo já transformou a nossa vida. Se nós estamos na arca, vamos esperar o tempo de Deus. Então, depois de aproximadamente 1 ano, Noé finalmente sai daquela arca. E Deus fala com Noé. Noé, parabéns. Gostei de ver, Noé. Vou fazer uma aliança com você. E um arco da aliança no céu. O que é isso, Deus? Outra coisa que ele nunca tinha visto, um arco-íris. O que é isso, Deus? É o símbolo da aliança que eu estou fazendo com você e com a sua geração. Agora, depois de 1 ano dentro daquela arca, Noé provou para Deus que ele era fiel. Não só construiu uma arca,
sobreviveu, fez tudo conforme Deus havia pedido. E no capítulo 9 de Gênesis diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos. Quem que é a bênção de Deus? Deus lançou uma palavra de bênção sobre Noé, sobre ele e os seus filhos. Eles haviam sido escolhidos por Deus, eles haviam recebido um chamado de Deus, mas agora eles estavam sendo abençoados por Deus. E Deus lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Todos os animais da terra terão medo de vós, os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão, os peixes do mar, eles estão entregues nas suas mãos. E aqui tem toda uma tipologia, Deus devolvendo a autoridade para a humanidade que Ele tinha dado para Adão e Adão havia perdido. Deus devolve para Noé: Noé, toma nas suas mãos, eu te dou autoridade, eu te abençoo para você dominar, para você conquistar. Tudo está sujeito a vocês. Tudo que se move na terra está sujeito a vocês, Noé. Irmão, imagina agora Noé olhando para aquela imensidão, só eles. Imagina isso, sobrou mais ninguém. Só ele, a esposa, os meninos, as noras, e aquele monte de bicho. E agora o que a gente vai fazer? Agora é viver, porque a bênção de Deus nós já temos. Irmão, se você tiver a bênção de Deus, é só viver a vida que Deus te deu para viver. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Nós vamos estar adorando ao Senhor com esse louvor. E eu gostaria de estimular nesse louvor, que as palavras desse louvor eu pedi que o ministério fizesse novamente, seja uma verdade. Esse louvor fala a narração daquele episódio em que Jesus vem caminhando sobre o mar, os discípulos dentro do barco numa tempestade. E então eles veem Jesus, e Jesus se apresenta a eles, fala: sou eu, Jesus, que eles achavam que era um fantasma. Então Pedro ousadamente diz: se és tu, digas que eu vá até o Senhor. E Jesus disse: venha. E Pedro, no meio de uma tempestade, sai do barco. E agora ele não tem mais o restinho de segurança que ele tinha, acabou. Agora ele está andando sobre as águas. Mas ele não estava andando sobre as águas. Ele estava andando, pisando nas palavras de Jesus. Porque Jesus havia dado a ordem: pode vir. Se Jesus dá a ordem, irmão, você pode pisar na água. Ele quer liberar uma palavra de bênção aqui nessa noite, sobre você e sobre mim. Mas quem terá coragem de sair do barco? Irmãos, você tem a oportunidade nessa noite de fazer um compromisso com Deus. É uma oferta imperdível. Sabe daquelas ofertas que você não vê todo dia? Deus está disposto a nos abençoar, irmão. Jacó, quando viu isso, viu a oportunidade, ele agarrou com unhas e dentes, ele foi e lutou com o anjo. Falou: me abençoa, o Senhor tem que me abençoar. Onde estão aqueles que estão dispostos a fazer um compromisso de fazer tudo conforme Deus pedir? É um tempo de conserto, é um tempo de renovo diante de Deus. Começa a fazer uma oração agora de compromisso com Deus. Você aí no seu lugar, o Espírito Santo está te vendo. Talvez você tenha que deixar algumas coisas. Talvez você precise fazer algumas coisas mais intensamente. Começa a falar com Deus agora.
Espírito Santo está acolhendo as orações aqui nessa noite. Ele está passeando no nosso meio. Deus, eu preciso de um renovo. Eu preciso de mudança de atitude. Começa a clamar a Ele: eu não sei, me ensina. Eu não posso, me ajuda. Nas coisas que eu sou pequeno, que o Senhor cresça em mim. Nas coisas que eu sou fraco, que o Senhor se faça fortaleza em mim. Estenda as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida. E que o Senhor te alcance com as suas misericórdias. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam sobre nós por todos os dias da nossa vida. Amém e amém. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Amém. Vai com Deus.